Se você pensa que adorar a Deus é cantar ou até dar um bom testemunho cristão, sinto muito em dizer isso, mas você está errado. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai. E no vídeo de hoje nós vamos discorrer sobre este tema, que é a adoração a Deus, sobre como nós manifestamos a nossa adoração a Deus de forma verdadeira e da forma correta. E eu vou explicar aqui como fazer isso e o que é adoração de verdade, o que é que também está englobado em toda essa questão de adoração, para você fazer ela da forma mais correta possível. E antes de começarmos, como de praxe, não se esqueça de se inscrever no canal para ser mais um integrante da nossa família, podemos dizer assim. Dê o like para ajudar este vídeo e o canal de uma forma geral. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos lançamentos e também compartilhe para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus de uma forma geral. Então, muito bem. Vamos começar do começo, sobre o que é adoração. Adoração é o ato de prestar veneração a Deus. O que é veneração? A definição de veneração é respeito inspirado pela dignidade, talento ou poder de alguma pessoa. É você reconhecer, no caso de Deus, como nós estamos tratando aqui, a soberania de Deus, é você reconhecer os atributos de Deus, é você dar a devida honra, a devida glória a Deus, a qual Ele merece. Isso é adoração, beleza? Isso é venerar. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos venerando a Deus. Nós falamos dos seus atributos, nós falamos do que Deus é, do poder que Deus tem, de toda a glória que Deus tem, de toda a majestade que Deus tem. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos falando desses seus atributos, nós estamos falando o que Deus é. Nós estamos expondo para fora tudo aquilo que nós acreditamos e que Deus de fato é. Nós estamos colocando para fora quando nós estamos adorando a Deus, beleza? E há diversas formas de você externar isso, e isso engloba a adoração, mas não é a adoração em si. A adoração em si é você reconhecer os atributos de Deus e falar desses seus atributos de Deus. É isso que é adoração. E a adoração a Deus também funciona de uma forma um pouco diferente. Não basta você só falar, você tem que mostrar em ações também. Porque ação e fé são coisas que estão muito atreladas no cristianismo de uma forma geral. Você não basta apenas falar, você tem que mostrar em ações também. Então, serviços que você faz é uma forma de você demonstrar adoração a Deus. O próprio testemunho que eu falei aqui é uma forma de você mostrar adoração a Deus. Não é a adoração em si, mas é uma forma de você externar isso, onde você mostra através de suas ações o seu ato de adoração a Deus. Você mostra, de acordo com as suas ações, que você de fato é um cristão e que de fato você tem a intenção de adorar a Deus, mostrar toda a sua glória, todo o seu poder e toda a sua majestade, porque fazendo o seu testemunho, você vai estar dando glória a Deus de uma forma geral também, porque isso vai ajudar a alcançar pessoas. Isso vai mostrar a glória de Deus para outras pessoas. Então, falando bem dos atributos de Deus e mostrando nas suas atitudes o seu testemunho e a sua adoração a Deus, você de fato vai estar glorificando a Deus, porque outras pessoas vão ver o seu exemplo, vão seguir o seu exemplo, e muitas vão ser tocadas pelo Espírito Santo e vão se converter, e isso vai se transformar num ato de adoração a Deus, com certeza. Então, todas essas coisas, como cantar, que é mais um louvor, podemos dizer assim, cantar está muito mais atrelado a louvar a Deus do que
simplesmente adorar. Cantar faz parte da adoração de uma forma geral. Cantar já é mais você externando as suas intenções de adorar a Deus de dentro para fora, do que mais um testemunho, podemos dizer assim. Cantar é você externar com alegria tudo o que você faz no seu ato de adoração a Deus, e é mais algo mais você com Deus mesmo. Pode até ter um pouco de testemunho aqui e ali também, pode ajudar na conversão de pessoas também, né? Toda e qualquer forma de coisa que a gente faça aqui pode ajudar na evangelização também. Mas cantar é muito mais para o seu próprio crescimento e enriquecimento espiritual do que qualquer outra coisa, mas também está atrelada a essa questão de adoração a Deus, sim, mas não é a adoração em si, beleza? Porque não adianta só você cantar, você tem que ter a intenção dentro do seu coração também, porque a adoração a Deus vai muito além disso. Também tem a questão do testemunho, também tem a questão da intenção também. Você tem que ser verdadeiramente convertido a Deus, senão você não vai venerá-lo. Como você pode venerar alguém se você não é convertido e não reconhece aquela pessoa como Deus e Senhor da sua vida? E a adoração também está atrelado a isso, a você reconhecer Deus como Senhor da sua vida e aquele que guia a sua vida em todos os seus passos, todos os seus caminhos, podemos dizer assim também. Então, sem essa parte que é fundamental, todo o resto não vai valer de nada. O seu testemunho não vai valer de nada, porque você não vai ter testemunho se você não for convertido mesmo. Você não vai ter testemunho para falar, né? Então, uma coisa está atrelada à outra. Obviamente, se você só cantar, você pode muito simplesmente cantar da boca para fora se você não for convertido. E aqui no Antigo Testamento temos diversos exemplos de pessoas que faziam os seus rituais que eram comuns no Antigo Testamento só por fazer, só por obrigação, só por ato mecânico, e não é isso que Deus procura. Como o texto de João 4, 21, 22, 23, se não me engano, vai falar que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito e não está limitado apenas a um templozinho que a gente constrói, que é a nossa igreja, podemos dizer assim. Deus está em todo lugar e não pode ser contido por nada. Nós já vimos isso no nosso vídeo sobre quem é Deus, não é mesmo? Então você pode adorar a Deus aonde você estiver, em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na academia, que seja, até no trânsito, que isso aqui é bem complicado, podemos dizer assim, né? Em qualquer lugar você pode adorar a Deus, dar testemunho de Deus, mostrar a glória de Deus, venerar a Deus, que é a verdadeira adoração. E assim tem que se fazer. E em espírito também nos lembra sobre santidade, sobre ser separado, sobre ser diferente, sobre mostrar ao mundo que nós não somos como o mundo é, que o mundo faz, a gente não faz. Se o mundo faz de um jeito que não condiz com as Escrituras, a gente faz com o que condiz com as Escrituras, e com isso nós mostramos a nossa diferença para o mundo, mostramos que somos diferentes. Com isso nós mostramos a luz de Cristo para o mundo inteiro, e com isso o nome de Deus é glorificado do jeito que tem que ser. O nome de Deus é venerado. As pessoas então aprendem a temer, aprendem a respeitar a Deus, e aprendem que isso não é apenas só como medo, podemos dizer assim. Temor a Deus não é medo, é respeito, beleza? Você respeita uma pessoa de quem você gosta muito, não é? Com Deus é a mesma coisa. Quando você aprende a temer a Deus, você aprende a respeitar a Deus e a não ter medo dele, porque não há necessidade de você ter medo de Deus, porque ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem, ele de todas as pessoas é a que mais quer
o seu bem. Então, ter medo de Deus não é uma coisa que não tem lógica nenhuma. E quando nós damos nosso bom testemunho, quando nós mostramos que somos diferentes do mundo, nós também estamos venerando a Deus, nós também estamos falando dos seus atributos, nós estamos mostrando em atitudes os seus atributos e como Ele é, e isso é um ato de adoração a Deus com certeza, porque não é apenas uma coisa, como eu falei aqui, tem nada de dentro para fora, mas também envolve serviço, também envolve testemunho, tudo isso engloba a adoração de uma forma geral, cujo seu objetivo final é a veneração a Deus, a glorificação do nome de Deus e a magnificência de Deus e esse tipo de coisa. E você que está me assistindo nesse momento pode estar muito enganado e pensar que Deus, você está no troninho dele lá, fica olhando a gente lá de cima, assim, de cima para baixo, e só fica esperando assim a gente falar dos seus atributos, receber a adoração dele lá, que ele quer, fica lá esperando e fica lá ouvindo com a maior arrogância do mundo de que eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Com Deus não é assim. Ele não quer ser venerado e não quer ser adorado para ter o seu ego inflado, podemos dizer assim. Primeiro, Ele quer que isso seja em verdade, que você tenha a verdadeira intenção de fazer isso. É a segunda parte do texto, que é espírito em verdade. Em verdade, com a intenção de fazer isso, de que você realmente reconhece isso e que é uma adoração, veneração, como a gente está trabalhando aqui, verdadeiramente autêntica sua, de que você realmente reconhece que Ele é isso, e também em verdade em relação à sua palavra, em verdade também em relação a tudo o que Deus é revelado em sua palavra. Eu que fechei a Bíblia, que eu não era para ter fechado, que eu vou falar um texto aqui daqui a pouquinho, mas abri de novo, beleza. Mas também em relação a isso, beleza? Em relação à sua verdade que está escrita aqui na palavra e sobre o que é realmente verdadeiro ou não. E o ponto principal é relacionamento. Você faz o ato de adoração para você aprimorar o seu relacionamento com Deus também. Então Deus não está lá em cima esperando receber o nosso canto, nossa música e tudo mais, nossos atos extremos de adoração, como alguém lá que está no troninho todo arrogante, todo cheio de si, esperando receber a adoração. Não, ele está mais preocupado com o relacionamento, ele está mais preocupado em se aproximar de você. E está preocupado em, como eu já falei aqui até, que também em outros vídeos, também fazer parte de todas as áreas da sua vida. É com isso que Deus está preocupado e é isso que Deus quer quando Ele quer ser adorado e quer ser venerado. Ele quer se aproximar de você. Ele quer fazer parte da sua vida de uma forma geral. Relacionamento com Deus, como eu sempre bato nessa tecla aqui. E simplesmente quando, se você não é cristão aqui, quando nós cantamos a Deus e quando nós falamos dos seus atributos, é porque nós sabemos o que Deus fez em nossas vidas, nós somos completamente agradecidos. Nós vemos que quando Deus chega e fala que vai fazer, Ele efetivamente vai lá e faz. A gente tem que ser honesto de alguma forma. Então nós cantamos, nós falamos do que Deus é, porque o que Deus realmente é, Ele é de fato. Então a gente está nisso dessa forma, que é a forma que nós sabemos fazer melhor, né? Que tudo isso que eu falei aqui faz parte do nosso culto, faz parte da nossa liturgia. A gente canta, a gente fala dos atributos de Deus quando a gente se reúne com os nossos irmãos dentro da igreja, para justamente nos aproximarmos mais de Deus, para aprimorarmos mais o nosso relacionamento com Deus e também aprimorarmos mais a nossa espiritualidade e continuarmos a avançar cada vez mais. E um último ponto aqui, o penúltimo, o ato de adoração pode ser também feito solitário, como eu já falei aqui, e também em comunidade, quando nós nos reunimos como igreja, e das diversas denominações tem diversos jeitos de fazer isso.
aí você vá no jeito que você se sente mais confortável, beleza? Mas desde que você esteja com a intenção verdadeira de adorar a Deus e de venerá-lo de qualquer forma que seja, você já vai estar sendo um verdadeiro adorador, beleza? O texto de Apocalipse 5, versículo 12, explica muito bem como é adorar a Deus. Ele diz o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Este texto aqui é o exemplo perfeito de adoração a Deus, porque está falando aqui de todos os seus atributos. Fala que o Cordeiro é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, a glória e o louvor. Viram como eu falei aqui, que até mesmo o louvor está incluído nesta parte de adoração também, e que tudo isso engloba a adoração, que é a nossa veneração que fazemos a Deus ao reconhecer todos os seus atributos, porque Deus faz por onde também, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele fala que vai fazer, ele vai lá e faz. E cabe a nós aqui também, né, reconhecemos isso, reconhecemos tudo o que Deus fez pela gente, tudo o que Deus faz pela gente e tudo o que Deus ainda vai fazer. E adoração exclusiva. Lembre-se, Deus é um Deus zeloso que não divide a sua glória com ninguém, e assim tem que ser. Então é adoração exclusiva, é veneração exclusiva, somente a Ele e a mais ninguém. Que foi nisso aqui que o povo de Israel falhou na época do Antigo Testamento. Eles tentaram dividir essa adoração, a veneração, tanto a Deus quanto a todos os outros deuses das outras nações que estavam ao redor dele, que era Canaã. E esse foi o erro principal de Israel na época do Antigo Testamento, tentar dividir as atenções. Não é assim que tem que se fazer, é única, exclusiva, somente a Ele. Porque somente Deus é realmente digno de tudo isso que eu falei aqui, de receber a honra, a glória, a riqueza, o poder, pelo que Ele é. Pura e simplesmente por isso. Por isso que a adoração a Deus tem que ser única, exclusiva e só para Ele e mais ninguém. E para terminarmos aqui, como última palavra que eu tenho aqui para dizer, somente quem reconhece tudo isso que eu falei aqui para vocês e que é um verdadeiro convertido e que tem a verdadeira intenção de venerar a Deus é um adorador de verdade. Que quando você tem essa intenção de adorar a Deus, você vai fazer todo o resto. Você vai cantar a Deus da forma correta, que é para dar glória ao seu nome. Você vai externar isso, você vai dar um testemunho melhor, você vai servir na obra, vai ajudar a espalhar o reino de Deus por onde quer que você esteja. Você vai fazer tudo. Se você é um adorador de verdade, você vai fazer todo o resto. E somente os convertidos são verdadeiros adoradores. Então, seja um verdadeiro convertido. Adore a Deus em espírito e em verdade. Então, muito bem, gente. É isso aí. Este é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido explicar muito bem. Não sei se eu consegui, mas é isso aí. Comente aí se este vídeo te ajudou ou não. Caso contrário, eu vou continuar a melhorar para aprimorar o meu conteúdo ainda mais. E nos vemos nos próximos vídeos e até breve.